Olá e bem-vindo à nossa última aula de revisão aqui do eixo, tá bom? De Ciências Humanas e Tecnologias, voltado para o papel vencedor de 2023. Você sabe, né? Revisão ela é muito mais acelerada que a aula e eu só falo aquilo que mais cai, tá bom? Dando ênfase a isso, tá? Se tiver alguma dificuldade, algum eixo, alguma matéria, volta depois na aula que lá eu explico com calma e tudo mais para você. Dúvidas? Escreve para mim aqui no YouTube ou manda e-mail, enfim, como você preferir. Ou fala comigo, o WhatsApp pessoal está aqui na descrição desse vídeo. Bom, recomendações feitas, não esquece de daquele like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho, caso queira torne-se membro do canal ou nos ajude via Pix ou então clicando no botão Valeu. Então vamos começar a nossa segunda parte da revisão. Se você perdeu a primeira, volta, assiste a primeira e depois você continua a partir daqui. Lembrando, assiste pelo menos 3 vezes as aulas, tá bom? E depois não esquece, tá bom? De você, em cada vez que você acabar de assistir as aulas de revisão, para ver onde você tem mais dúvidas, onde você tem mais dificuldade e também assiste novamente essas aulas de revisão na véspera da sua prova, combinado? Bom, então vamos lá, vamos começar agora a partir da Revolução Industrial. Eu falei que antigamente, para vocês nas aulas, as produções eram feitas pelo artesão, né, de forma manual, uma por uma, tá? E aí eles iam desde a busca de matérias-primas até a venda. Então eles tinham realmente um peso social muito grande. Bom, até que vieram as máquinas. E as máquinas fizeram uma produção em larga escala, depois nasce a figura do patrão, inclusive, tá bom? Bom, quem era o maior império na época? Era o Reino Unido. E como ele tinha o dinheiro, claro, né, a gente está falando de Revolução Industrial, portanto, quem fez essas indústrias eram a própria Inglaterra, tá bom? Então a gente pode considerar aí pelo menos as duas primeiras como as mais importantes, a terceira nós estamos vivendo neste momento. Primeira Revolução Industrial, marcada na Inglaterra em 1750, né, é marcada pela tecelagem de lã, principalmente das matérias-primas, vindo na época, né, das suas colônias, que eram os Estados Unidos e também da Índia. É marcada pelas máquinas de fiar e máquina a vapor, principalmente pelo uso também de carvão mineral, o que gerou enorme poluição, e a gente sente até hoje. Bom, 100 anos depois, 1850, nós temos a Inglaterra. A Inglaterra, nesse período, pessoal, é marcada por avanços tecnológicos, industriais, grande capacidade produtiva. Neste momento, as grandes cidades estão nascendo, né? Então, é muito importante você ter aí o uso do aço, a eletricidade e também do petróleo. Criação, inclusive, de ferrovias. Aqui nasce aquela ideia da automatização do trabalho e também da produção em massa em larga escala, mais ainda do que na primeira, juntamente com aquele pensamento liberal aí voltado ao capitalismo, tá bom? E aqui, né, a gente também se destaca que é nesse período que a população começa a ter energia elétrica, né, de maneira direta. A terceira revolução, marcada aí depois da Segunda Guerra Mundial, 1950, né, com maior avanço tecnológico, especialmente aí na área científica. Agora, vamos começar a falar do descobrimento do Brasil e vamos até os dias de hoje. Descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses, né, nas caravelas, através das grandes navegações. Lembrando que na época as maiores potências mundiais eram Portugal e Espanha. Tá? Aqui, chega no Brasil em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Na época, aí, entre 5 a 7 milhões de índios que aqui estavam, inclusive. Heitor, quando que começa a colonização em si? 30 anos depois, 1530, inicialmente, para exploração de pau-brasil, né? Que era uma árvore que nós tínhamos em abundância em nosso território. Antigamente, o Brasil não chamava Brasil, chamava Ilha de Veracruz, depois passou a chamar Terra de Santa Cruz, até chegar no Brasil. Popularmente era chamada de Terra dos Papagaios. Os índios, por sua vez, né? O que a gente sabe muito é sobre a tribo Tupi-Guarani, né? Eles tinham aldeias temporárias, coletavam, caçavam e pescavam. Eles tinham essa divisão do trabalho entre homem e mulher, tá bom? E inicialmente os índios eram muito escravizados, porém morriam com muita facilidade. E por isso eles foram substituídos pelo tráfico negreiro. Bom, hoje a gente tem por volta aí de 800 mil índios. A escravatura, ela nasce no Brasil em 1530 e vai até 1888. A gente está falando aí de mais de 300 anos, quase 400, tá? Onde mais de 5 milhões de africanos foram escravizados. Eles trabalhavam mais de 20 horas por dia, com pouca alimentação e também com açoitamento, tá bom? Infelizmente, isso aconteceu. O povoamento do Brasil é quando os bandeirantes, né, mandados pelo governo português, foram mandados para cá na busca de metais preciosos e também de índios para escravizar. Eles eram mandados do litoral para o centro, tá? Ou duas datas marcantes, Tratado de Tordesilhas, né, e as capitanias hereditárias. O Tratado de Tordesilhas
Ele durou até de 1494 até 1650 e a gente dividiu, né, esse território em lado direito, né, Portugal, e lado esquerdo, Espanha. Lado direito a gente chama hoje de Brasil e lado esquerdo são os outros países da América do Sul. Bom, e depois a parte portuguesa foi dividida em 15 territórios. Esses territórios são as capitanias hereditárias que passavam de pai para filho, criada em 1534, tá bom? E aqui tem mais detalhes aqui para vocês que vocês podem depois estudar. As principais capitanias daquela época, Pernambuco e São Vicente. Bom, depois no Brasil colônia, né, quando Portugal resolve vir para cá e resolve realmente ficar, você teve aí um grande destaque, principalmente quando a família real veio, tá? Isso em 1808. Olha, antes disso, é bom falar que a primeira grande economia do Brasil, né, a gente foi a economia de açúcar, ou seja, da exploração de cana-de-açúcar. E quem trabalhava, sim, eram os africanos que vinham para cá, tá bom? Como escravos. E aí que nasce os donos de terra, os latifundiários, senhores de engenho, tá bom? Que eram donos desses locais onde eram produzidos aí a plantação de cana-de-açúcar. Depois, você teve aí no século XVIII, o ciclo de ouro, né, principalmente nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, né, e você teve ao mesmo tempo, né, nesse momento, você teve também a exploração de mudanças de economia. Qual que é, Heitor? Dessa vez, a produção de café, tá? A questão de divisão, não vamos esquecer, né, de patrimônio histórico e também de artístico natural, ela pode ser feita através de bens materiais e naturais, tá? A gente começa a falar, né, depois da Revolução Francesa, e como exemplo a gente tem várias igrejas, praças, culturas, partes de cidade, entre outros, tá bom? Ela pode ser também material e imaterial, tá? Em exemplos de patrimônio cultural e artístico, a gente tem, por exemplo, as danças, as festas, os costumes e assim por diante, tá? No Brasil, a gente tem, né, o IPAN que cuida, e você tem como vários exemplos, a Estação da Luz, Cristo Redentor, centros históricos, né, como Salvador, Ouro Preto, Olinda e assim por diante. Lembrando, um patrimônio histórico, cultural e artístico, ele não pode ser demolido ou reformado, tá? Mas ele sim pode ser restaurado. Não confunda, tá? E no mundo, quem cuida no mundo é a Unesco, tá? A gente tem a Muralha da China, Pirâmides do Egito, Torre de Pisa, Eiffel, Coliseu de Roma, Estado da Liberdade, entre outros. O Brasil, depois que deixa de ser império, né, você tem a famosa proclamação da República, tá bom? Depois a gente tem uma monarquia constitucional parlamentarista, sim, monarquia com constituição e também com parlamento. E lembrando que o primeiro imperador foi Dom Pedro I, tá? É subdividido em 3 momentos: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, como expliquei em aula. Lembra, Napoleão era Inglaterra era a maior potência, mas Napoleão surge e começa a dominar toda a Europa. A família real, 1808, vem para o Brasil, a família real de Portugal, tá? Vem para o Brasil e aí o Brasil começa a querer a sua independência. E depois, em 1820, existe uma revolução em Portugal. E aí pedem que o rei volte. E aí o que acontece? Volta todo mundo, principalmente o rei, né, que era o Dom João VI, menos o filho, que era Dom Pedro. Ele fica e em 7 de setembro de 1822 ele declara a independência. Você tem, então, o reinado dele, né? Ele como imperador, como centro, mas você teve várias revoltas, tá? Que eram feitas através aí combatidas através de violência. Depois, em 1831, alguns anos depois, o pai dele morre e ele volta para assumir o trono de Portugal. Portanto, o filho dele fica aqui. Só que o filho tinha 5 anos de idade, por isso é um período regencial. Ele ainda não pode governar, que ainda não tinha idade para isso. 4 pessoas assumiram temporariamente o trono, tá? Até que com 15 anos de idade ele assume, tá bom? Depois, quando ele assume, ele fica aí um bom tempo e aí nós temos o segundo reinado, tá bom? Onde você tem uma estabilidade política maior, muito desenvolvimento, né, dos telégrafos, estradas de ferro e assim por diante. Você teve várias leis aí que tentavam criminalizar a questão aí da importação de escravos e tudo mais. Até que chega, né, em 1889, com a proclamação da República. E o primeiro presidente eleito foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse período, pessoal, a gente tem vários momentos, mas esses aqui, se quiser dar pausa, anota aí no seu caderno, são esses aí os principais. Primeira República era Vargas, Estado Novo. Quarta República, ditadura militar. E a Nova República, que é a que a gente está hoje, tá bom?
Primeira República, marcada pelo coronelismo, grandes proprietários de terra e pressão por voto, e a política do café com leite, né? Ora um pessoal de São Paulo que estava no poder, ora de Minas Gerais. Depois era Vargas, que ele centraliza o executivo, né? Teve ali muitos apoios trabalhistas, populismo ali com a massa e também muitas negociações para poder governar. Por fim, você teve o Estado Novo, também feito por Getúlio Vargas, num momento mais ditatorial de autoritarismo, onde ele reduz as liberdades civis e com muita propaganda política, censura, criou também o salário mínimo CLT nesta época, tá? Até que ele foi forçado a renunciar. Depois, na Quarta República, você tem novamente eleições presidenciais, sendo que o presidente primeiro eleito foi o Eurico Gaspar Dutra. Depois dele, quem é que é eleito? O próprio Getúlio Vargas, tá? Lembra, ele era populista. Então, e aí foi um período dessa Quarta República marcado aí pelo período mais democrático e tudo mais, tá bom? E com políticas. Depois, você teve em 64 até 85, durante os 21 anos do nosso governo, né? A ditadura militar, né? Ou o governo, né, o golpe militar, como a sua prova às vezes chama. Você teve ali 5 presidentes, lembrando, né, você tinha o Jânio Quadros, ele renuncia, o João Goulart assume, né, com aquelas ideias de reforma de base, agrária, fiscal, administrativa e universitária. Naquele momento, né, a Guerra Fria espalhada pelo mundo, né, os países sendo influenciados, até que em 31 de março o exército é enviado ao Rio de Janeiro, né, o João Goulart ele foi para o Uruguai e o primeiro militar assumiu o poder, tá bom? O nome dele, Castelo Branco, né, e ele assume. O período militar é marcado aí por uma cassação de direitos políticos, repressão dos movimentos sociais, controle, bipartidarismo, censura artística e dos meios de comunicação. Com o tempo eles foram se abrindo, lembrando que em 84 nós tivemos um movimento Direta Já, que queria a primeira eleição direta, mas o que aconteceu primeiro foi a eleição indireta. Bom, depois você teve a Constituição, né, que é marcada aí pela Nova República, que é um período mais democrático, constitucional, formação de vários partidos, aliás, partido que não falta, mas infelizmente temos alguns problemas, né, principalmente relacionados à saúde, educação, né, corrupção e violência. Depois, você cai na sua prova a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, marcada pela guerra de trincheira, mais de 10 milhões de mortes, tá bom? Você teve de um lado a Tríplice Entente, marcada pela Rússia, França e Grã-Bretanha, e do outro a Tríplice Aliança, Itália, Império Otomano, Áustria-Húngara e Alemanha. Lembrando que a Itália depois mudou de lado. Esse período foi o primeiro grande momento assim, de corrida armamentista, né? E ele começa quando o Francisco Ferdinando é assassinado. Depois outros países acabaram entrando e tudo mais. Ele se concentrou principalmente no continente europeu. A Alemanha, que era a principal líder, perde e assina o Tratado de Versalhes. Como consequência, perdeu muitas colônias, uma multa econômica, uma grave crise financeira, não podia mais ter exército e tudo mais, e perdeu parte do seu território. E vários outros países outros acabaram por nascer. Depois você teve a crise de 29, né, que foi a queda da Bolsa de Nova York, onde você teve ali uma grande depressão, muito desemprego, suicídio e tudo mais, né? Você teve aí muitos, e a gente explica na aula por que isso aconteceu nos Estados Unidos. Depois, na Segunda Guerra, volta, né? Por quê? Segunda Guerra Mundial, né, ela acontece em vários locais, não é só na Europa. Acontece também no norte da África, Ásia e Oceania. Ela dura de 39 a 45, mais de 70 milhões de mortes. Você tinha o eixo de um lado, que era Itália, Japão e Alemanha, e depois você tinha os aliados, que era França, Reino Unido, União Soviética e os Estados Unidos. Os Estados Unidos só entra no final, tá? Bem depois. E, por enquanto, no começo, ele vendia armas e munições aí para os exércitos, tá bom? Basicamente, né, Hitler, né, com aquela questão do espaço, ele começa a invadir, né, vários países, entre eles a Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e a Grécia, né, isso, né, lembrando que Hitler tinha assumido o poder junto com o partido nazista, isso de maneira eleita, tá? E aí, dentro de uma grave crise econômica, recupera a economia e começa a fazer essa expansão militarmente, tá? Até que chega, os Estados Unidos entram na guerra, né, por causa do ataque de Pearl Harbor,
tem o dia D, desembarco na Normandia, descobrem-se, né, as questões aí do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, né, e tudo mais, e tudo aquilo que a gente explicou, até que conquistam até chegar a Berlim. Do outro lado, o Japão não quer se render, até que as bombas atômicas são jogadas em Hiroshima e Nagasaki, e o Japão se rende. Tá? Como consequência, você teve duas potências no mundo, Estados Unidos e a União Soviética, que hoje a gente chama de Rússia. Cultura norte-americana, marcada aí por vários fatores, mas o principal é, obviamente, as noções de democracia e de liberdade. Guerra Fria é marcada pelo período de 47 a 91, porque 91 é quando acaba, né, a União Soviética, entre falência, onde você tinha de um lado Estados Unidos capitalista, do outro União Soviética socialista, tá bom? Eles nunca lutaram diretamente entre eles, por isso Guerra Fria, pelo menos até o momento desse vídeo, tá? Mas eles ajudaram outros países a lutar em grupos internos. Então você teve vários exemplos: China, Coreia, Cuba, Vietnã, Afeganistão, Alemanha, entre outros, tá bom? Você teve uma grande corrida armamentista nesse mundo, né? Até mesmo uma corrida espacial, como eu expliquei em aula. Lembrando que a Guerra do Vietnã foi um dos reflexos desse movimento, e aquela que mais durou, né? De 59 a 75, onde você teve dois grupos ali e mais de 3 milhões de mortes, né? E era conhecida também por guerra de guerrilha, e onde nós utilizamos ali, né, armas químicas e napalm. Bom, esse é um período marcado por um medo muito grande, que quase realmente aconteceu, tá? Pelo menos por 2 vezes, que se tem relato, uma ameaça nuclear. Bom, a gente também é marcado pelo acidente que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, né, que hoje fica na Ucrânia, em 86. Bom, você teve, a partir dos anos 70, uma grave crise econômica, mas como era um país fechado, a gente não sabia, né, a União Soviética, até que em 91 essa crise ela estoura. Hoje a gente vive num processo de globalização, que nada mais é do que uma diminuição ou ausência mesmo de barreiras imigratórias e econômicas entre países, principalmente, né, através dos blocos econômicos, como a gente falou, do Mercosul, da União Europeia, tá? E isso estreita ainda mais os laços entre nação e entre culturas. Falamos dos principais conflitos, né, que nós temos no mundo. Eu vou apenas citar para que você tenha conhecimento. Caso você tenha dúvidas, você volta na aula, tá bom? Tem um conflito árabe-israelense, o conflito que teve, como é que teve essa criação. Hoje o Estado Islâmico, infelizmente, né, surgindo aí no mundo, como é que acontece. E falamos também, né, da guerra da Ucrânia e da Rússia que está tendo, como que a Coreia do Norte está nesse cenário geopolítico, como que a Rússia e a China estão nessas relações, o papel do Irã também. Isso tudo foi falado na aula. Inclusive o papel da NATO ou da OTAN, enfim, que é uma aliança militar defensiva feita pelos principais países que estão na Europa juntamente com os Estados Unidos, totalizando ali 30 países, tá? Depois a gente falou sobre a questão dos calendários, que é aquela necessidade, né, que o homem sempre teve de colocar em as datas especiais, organizar o tempo e tudo mais. Primeiro calendário, a gente tem um relato aí dos sumérios, né, que dividiu exatamente como a gente faz a divisão hoje, em 2.700 anos antes de Cristo. Tá? Você teve vários calendários ao longo do tempo, o solar, o chinês, o islâmico, mas nós utilizamos o calendário gregoriano, tá? Que foi aquele criado em Roma no século VI, marcado aí pelo nascimento ali de Cristo, tá bom? Foi oficializado em 1582 pelo Papa Gregório XIII, por isso a gente usa esse nome. Fuso horário, a gente divide simplesmente o espaço geográfico do mundo, né, pelo mundo em 24 horas, tá? E indo para a direita no mapa, a gente aumenta 1 hora, para a esquerda a gente diminui 1. Bom, como a gente vive numa esfera, né, cada hora a gente está andando na Terra a cerca de 15 graus, tá bom? Então é fácil a gente se localizar. Essa divisão foi feita em 1884 nos Estados Unidos, e a gente tem como hora zero Londres, na Inglaterra, que é o Greenwich. Ok? Para a direita aumenta 1, para a esquerda diminui 1. A unidade de medida que a gente utiliza é a unidade UTC, e o Brasil está em UTC-3. Ok? Lembrando que dependendo do horário de verão, das necessidades geográficas e políticas, as fronteiras podem ser mais maleáveis. O Brasil tem 4 fusos horários diferentes, enquanto os Estados Unidos tem 6, a Europa inteira tem 4 e a Rússia, só a Rússia tem 11. Tá? A ideia de aviação, a gente usou vários exemplos. Eu falei para você que é uma ideia muito, muito antiga, né, que o homem sempre quis voar, e eu usei vários exemplos para vocês, né, mas a gente conversou bastante em aula, e eu falei para vocês que os irmãos Wright, sim, foram os primeiros, mais de 3 anos antes do que o próprio Santos Dumont. Mas Santos Dumont também teve a sua importância, teve a sua relevância, principalmente porque para voar o 14 bis e as outras aeronaves depois, elas não precisavam de impulso, não precisavam de ninguém que empurrasse, né, quando os irmãos Wright, não.
Portanto, mas isso aqui está tudo documentado. Primeiro voo, Santos Dumont, 23 de outubro de 1906, e dos irmãos Wright, no 29 de junho de 1903, quase 3 anos antes. Flyer era o nome do avião, né, dos irmãos Wright, enquanto do Santos Dumont era o 14 bis. Primeira produção em larga escala, né, foi a Itália, na Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia a gente tem mais de 30 mil aeronaves comerciais, fora as particulares, com mais de 1.000 empresas. Também a gente falou da questão da comunicação, né? A gente falou dos mais antigos, das datas e como que eles são feitos. Então você tem como os mais antigos a escrita, o telégrafo, o correio, jornal, rádio, o telefone e a televisão, enquanto você tem os atuais, o próprio celular, o computador, a internet e os satélites artificiais que ficam ao redor do nosso planeta, e eles nos ajudam em vários meios. Entre eles, né, a própria comunicação, televisão, meteorologia, para uso militar e várias outras coisas. A primeira pessoa que teve essa ideia foi Isaac Newton, mas o primeiro só foi lançado no meio ali do século XX pela União Soviética, na época, a Sputnik 1, tá bom? E enquanto isso, o primeiro satélite brasileiro mandado para o espaço foi feito em 1903. Por fim, a gente falou da Carta da Terra e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Carta da Terra, Rio 92, Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, onde a gente pensou em várias mudanças para os hábitos para o futuro mais sustentável. Ela é feita ali, pessoal, em 16 princípios e 4 temas, entre eles os 4 temas: respeitar e cuidar da comunidade da vida, integridade ecológica, justiça social e econômica, democracia, não violência e paz. E por último, falamos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde feito também pela ONU, né, onde você tem direitos básicos dos seres humanos. E aí, seja qual for, pessoal, tanto a origem quanto qualquer outro fator, tá? Em 30 artigos nessa declaração, todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direito, né? E todos têm direito à segurança, ok? Pelo fim, justamente, aí da escravidão à servidão, ninguém pode ser submetido à tortura, todos são iguais perante a lei, entre vários outros conceitos, até mesmo a presunção de inocência. Beleza, pessoal? Combinado? Então, por aqui a gente encerra todo o nosso conteúdo, tá bom? De Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Obrigado, tá, por ter assistido. Qualquer dúvida, fala comigo, eu estou aqui para te ajudar. Depois, não esquece de assistir também os outros eixos e continua aí focado aí rumo à sua aprovação no eixo do Enseja aí em 2023. Obrigado, tá, por ter assistido. Obrigado pela confiança. A gente se vê em nosso próximo vídeo. Não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. A gente se vê daqui a pouco em outro vídeo, em outra aula. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.